A gente chama a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a você e todos os internautas, telespectadores, ouvintes que estão acompanhando a gente. Bom, a gente vai falar hoje, Glauco, sobre a crise no Paraguai. Há uma semana teve início uma onda de protestos contra a gestão da pandemia de coronavírus adotada pelo governo. Nos primeiros meses da crise sanitária, no ano passado, o país vizinho foi até elogiado pela boa gestão no controle da Covid-19, fechou as fronteiras, adotou a quarentena rigorosa, mas a partir do início deste ano, as contaminações aumentaram de forma muito rápida. Agora, os paraguaios estão com mais de 1.000 contaminados por dia, mas ainda em termos de comparação por milhão de habitantes, o Brasil tem o dobro de contaminados e 3 vezes mais o número de mortos. As informações que chegam é que faltam medicamentos básicos, leitos de UTI no Paraguai e apenas 0,1% dos paraguaios foram vacinados. E a variante brasileira já chegou lá. Manifestantes pedem a renúncia do presidente Mário Abdo Benítez. E a gente vai falar agora sobre essa crise institucional no Paraguai com André Kaisel, ele que é professor doutor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Olá, André, bom dia, prazer em recebê-lo. Olá, Marilu, bom dia a todos da Rádio Brasil Atual e também aos ouvintes do programa. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. André, que leitura que você faz desses protestos? Quais as forças políticas que estão em choque neste momento no Paraguai? E quais as chances de ocorrer o impeachment do presidente Mário Abdo Benítez do Partido Colorado? Bom, Marilu, acho que como costuma ser o caso, você tem aí fatores de curto prazo, mais imediatos, né? E também alguns fatores de mais longa duração que ajudam a entender essa crise. No curto prazo, digamos, fatores mais conjunturais, você apontou bem na abertura dessa matéria, o problema da gestão da pandemia. Ou seja, o Paraguai é um bom exemplo de que, bom, quando o assunto é o coronavírus, não se deve declarar a vitória antes da hora. Ou seja, eles tiveram ali uma estratégia de contenção da pandemia bem sucedida nos primeiros meses, mas depois que as medidas de isolamento social foram relaxadas, até pela dependência grande que o Paraguai tem em relação ao comércio de fronteira com o Brasil e Cidade do Leste, e pelo altíssimo grau de informalidade na economia, isso havia uma pressão grande, tanto de grandes empresários como de parte das camadas populares por uma reabertura. Isso foi feito no segundo semestre do ano passado, é claro que os casos começaram a subir. O problema é que o sistema de saúde paraguaio é muito frágil, muito mais do que o nosso, por isso que um número, ainda que crescente, mas relativamente moderado em termos comparativos de aumento de contágios e mortes, foi suficiente para levar o sistema ao colapso. Quer dizer, hoje, das cerca de 640 leitos de UTI com os quais o país conta, todos estão ocupados, e o pior é a falta de insumos básicos como os sedativos e os anti-inflamatórios, né, o que acaba levando à morte de muitos pacientes, né, além da falta muito grande de vacinação. O Paraguai é o país sul-americano mais atrasado nessa matéria. O problema, e foi isso que explodiu o humor da cidadania, é que o governo havia conseguido do parlamento um crédito de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, o que para padrões paraguaios é bastante, no começo do ano passado, para fazer frente à pandemia. E só 37% desse valor foi gasto. Além disso, surgiram, mês passado, denúncias de desvios de verbas no Ministério da Saúde, verbas estas que seriam para a compra de medicamentos, né? Essa semana, inclusive, acho que ontem ou anteontem, o embaixador do Paraguai, que está deixando o cargo na Argentina, denunciou que em agosto do ano passado, ele apresentou uma proposta de um laboratório argentino associado à AstraZeneca, né, para que o Paraguai pudesse comprar vacinas, e o pleito aparentemente foi ignorado pela chancelaria e pelo Ministério da Saúde na época. Então, a cidadania está indignada com esse grau de incúria, né, do seu governo e de corrupção. Mas justamente a corrupção remete a um fator, aí sim,
de longa duração, né, que é o longo predomínio do Partido Colorado, né? A minha esposa, que é paraguaia, terminou agora um mestrado sobre um sociólogo paraguaio já falecido, Maurício Schwartzman, que falava em um autoritarismo de longa duração no Paraguai. Esse autoritarismo precede a ditadura de Stroessner, em grande medida sobreviveu a ela. É bom lembrar que Mário Abdo Benítez, né, é filho de Mário Abdo Benítez, pai, por isso ele é conhecido como Marito no Paraguai, que era ninguém mais, ninguém menos que o secretário pessoal do general Alfredo Stroessner. Então, há um desgaste com esse regime do Partido Colorado, que governa o Paraguai de maneira quase ininterrupta desde 1947. A única interrupção foi o governo de Fernando Lugo, não por acaso abreviado com o impeachment, para dizer o mínimo, muito duvidoso, né? A literatura o considera o primeiro golpe parlamentar dessa onda sul-americana recente, né? Voltando o Partido Colorado no ano seguinte ao poder com Horácio Cartes. Então há um profundo desgaste da cidadania com essa hegemonia colorada e seus resultados para um país onde a pobreza é muito grande, a informalidade é muito grande e os serviços públicos são muito precários. Exato. Agora, o ministro da Saúde no Paraguai caiu, né? Está tendo aí a reforma ministerial para tentar acomodar aí os interesses políticos, mas você acha que vai ser suficiente para barrar o processo do impeachment, André? Então, essa é uma questão. Eu acho que, quer dizer, do ponto de vista da cidadania, as mudanças ministeriais que Mário Abdo Benítez promoveu não causaram grande impacto, ou seja, as pessoas que estão mobilizadas querem a sua renúncia sim ou sim, até porque, como comenta um radialista assunceno, Camilo Soares, as mudanças têm mais o escopo de garantir a sustentação de Marito dentro do Partido Colorado, acomodando a facção do ex-presidente Horácio Cartes, do que qualquer outra coisa, né? Então, o ministro da Educação, por exemplo, que foi substituído, o novo ministro é um grande empresário do setor privado de educação, também vinculado ao agronegócio, né, um sujeito muito conservador. A mesma coisa a nova ministra da Mulher, que diz que a mulher nasceu para ter filhos, e coisas que o valem. Mas, sobre o impeachment, eu acho que justamente essas mudanças vão ajudar a salvar Mário Abdo Benítez, justamente porque acomodam melhor a fração cartista do coloradismo no poder, né, que vai passar a controlar ainda mais o governo e que, por sua vez, tem votos suficientes na Câmara de Deputados para impedir que o pedido de impeachment, que vai ser protocolado provavelmente no começo da semana pela oposição, né, pelo Partido Liberal Radical Autêntico e pelo Frente Iguaçu, não prospere. Exato. Agora, o Mário Abdo Benítez é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, né? Foi considerado, inclusive, traidor, né, em 2019, numa negociação com o Brasil, né, em relação à energia elétrica de Itaipu, e só não ocorreu o processo de impeachment porque o acordo foi desfeito, né? Agora, o governo Bolsonaro está preocupado com essa possível queda desse aliado, né, André? Sem dúvida, como esteve na época. Quer dizer, na época, é bom que os ouvintes saibam, porque isso a nossa grande imprensa lamentavelmente abafou, né? Houve o que houve ali em 2019? Uma ata secreta, um contrato secreto, né? Algo inteiramente ilegal do ponto de vista das relações internacionais, em que o Paraguai se comprometia a revender, quer dizer, aquele excesso de energia que o Paraguai produz e revende ao Brasil pelo Tratado de Itaipu, e que sempre foi um tema polêmico no Paraguai, porque eles se sentem lesados pelos termos do tratado. Eles se comprometiam a revender por um preço mais baixo para uma intermediária, que seria uma empresa chamada Leros, vinculada ao suplente do senador Major Olímpio, então um aliado do presidente, hoje não mais, o presidente Bolsonaro, que passaria a ficar com algum lucro, né, e que passaria a revender como intermediária para a Eletrobras. Então, esse acordo foi denunciado pelo presidente da ANDE, que seria o equivalente à Eletrobras de lá, né, acho que um engenheiro chamado Pedro Ferreira, e aí houve uma grande onda de protestos. Marito esteve por um fio e foi Cartes quem o salvou.
e na época o Brasil atuou de maneira incisiva para salvá-lo. Há quem suspeite até que a prisão que ocorreu em agosto daquele ano do doleiro Dário Messer, feita pela Lava Jato, então sob o comando do então ministro Sérgio Moro, teve como escopo pressionar a Cartes para negociar com Marito, que é seu adversário interno no partido. E agora é claro que o Bolsonaro está preocupado não só por perder um aliado no momento em que há tendências na região no sentido de um retorno de governos progressistas, como na Argentina, na Bolívia, e talvez não seja o caso no Equador em abril, né? Ele perdeu um aliado estratégico, vizinho, né, com quem nós compartilhamos uma usina hidrelétrica, e pior, por conta da má gestão da pandemia, aonde Bolsonaro figura como o pior exemplo no mundo. Então, digamos, para dentro do Brasil, isso teria uma repercussão para Bolsonaro muito negativa. E qual que é o impacto desses protestos no Paraguai, André, na sua opinião, tanto aqui no Brasil, né, principalmente ali na região sul, né, com a fronteira, e outros países também da América do Sul? Bom, eu acho que ele se une a alguns movimentos de protestos que nós temos visto nos últimos 2 anos na região. O caso, obviamente, mais saliente é o do Chile, né, mas ali com uma outra dimensão, porque estavam questionando a própria Constituição herdada do Pinochet e o modelo neoliberal. Mas você teve também protestos na mesma época no Equador, contra o governo que está terminando agora de Lenín Moreno, e também os protestos na Colômbia contra o presidente Ivan Duque, que também é outro presidente conservador aliado de Jair Bolsonaro e do ex-presidente Trump dos Estados Unidos, né? Então, há um desgaste na América do Sul com esta nova onda neoliberal que começou há uns 5 anos atrás, ainda mais radical do que a dos anos 90, e que só traz empobrecimento, aumento da desigualdade, e que no momento, digamos, da pandemia, acaba tendo consequências verdadeiramente genocidas, né? Então eu diria que ele se insere nessa tendência regional, né, dos últimos 2 anos, e por caso do Brasil, eu acho que aponta para o fato de que, ainda que seja uma questão ética e sanitariamente complicada a gente ir para a rua agora, né, não é nada recomendável, né, é preciso aumentar a pressão cidadã sobre este governo, que em termos da pandemia tem, né, um histórico ainda muito pior, mas incomparavelmente pior ao de Mário Abdo Benítez. Exato. Agora, falando em América do Sul, aqui América Latina, eu vou repercutir com você uma fala, né, do ex-presidente Lula nessa coletiva que ele deu, né, nesse momento. Ele disse que ele não acredita, né, falando em relações internacionais, né, eu não acredito que um país possa encontrar soluções para seus problemas apenas dentro de sua fronteira. Eu acho que o mundo globalizado exige que um país do tamanho do Brasil tenha uma abertura política, que seja capaz de conversar com todas as pessoas, porque quando você é chefe de Estado, que você mantém relação com outro Estado, você não precisa gostar ideologicamente do presidente, não é uma questão de amizade pessoal, é uma relação de Estado para Estado. Então o Brasil não pode querer crescer cercado de países pobres e miseráveis por todos os lados. O Brasil tem que crescer compartilhando o seu crescimento com seus vizinhos da América do Sul. O país tem que crescer compartilhando seus conhecimentos com a África. Eu queria que você comentasse, né, essa declaração aí do ex-presidente Lula em relação principalmente aqui à América do Sul. Bom, essa declaração, acho que com ela o Lula retoma 2 coisas, né? Primeiro, ele mostra como ele, digamos, é um líder de envergadura global, com boas relações no mundo todo, inclusive nos países do norte, né? Ele lembrou até o fato de ter sido agraciado com o título cidadão parisiense honorário pela prefeita Anne Hidalgo, etc., fazendo aí, claro, um contraste implícito com Bolsonaro, que assumiu o lugar de pária mundial, para usar a expressão do seu próprio chanceler, né? Por outro lado, ele aponta para a política que ele perseguiu durante os seus 8 anos de governo, que foi a política da integração Sul-Sul, com a América Latina e com a África, e poderíamos acrescentar também com a Ásia, pensando no caso dos BRICS, né? No sentido de apostar numa ordem mundial multipolar, na qual o Brasil, como país líder de um bloco
sul-americano ou latino-americano de nações poderia ter um lugar mais autônomo na ordem internacional. E é, digamos, para essa perspectiva que ele está apontando. O que no contexto da pandemia seria muito bem-vindo. Vocês imaginem se nós tivéssemos um mecanismo de compras da Unasul, que foi praticamente destruída pelos governos conservadores do último período, né? Inclusive o governo Moreno no Equador retomou até o prédio que era a sua sede, né? Mas se a Unasul tivesse um mecanismo de compra de vacinas para todos os países, o poder de compra seria muito maior. Ou se, por exemplo, a iniciativa de Cuba de criar a vacina Soberana 2, que já está em fase final de testes, estivesse integrada com todos os países da região, se nossa rede de universidades federais, institutos de pesquisa, universidades estaduais, estivesse empenhada em produzir uma vacina brasileira ou latino-americana, nós estaremos em outro patamar de combate a esse vírus. Mas é inegável, isso seria bom não só para os países menores como Paraguai, Uruguai ou Bolívia, mas seria muito importante para países como Brasil e Argentina, que tem uma envergadura um pouco maior, mas que na ordem internacional, perto do poder de compra da União Europeia e dos Estados Unidos, ficam muito atrás para negociar com os laboratórios farmacêuticos. Então, sem dúvida, nos faz muita falta, digamos, a integração latino-americana, neste caso, salvaria vidas, né? Nesse sentido, acho que o ex-presidente Lula está coberto de razão. Fora o BRICS, né? Exato, quer dizer, a relação com a China, nós temos hoje um presidente, e o caso da China e da Índia é curioso, né, porque são países geopoliticamente muito atritados, houve inclusive escaramuças militares no ano passado, a Índia tem um governo de direita, mas o nosso presidente, com uma visão muito ingênua, para não dizer tosca, das relações exteriores, acha que alinhamento ideológico e pessoal basta, e não é assim. Então o Brasil foi o único país que não tem uma grande indústria farmacêutica a votar com os Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, né, contra a quebra das patentes das vacinas, e nesse caso votou contra o governo da Índia, que obviamente não teve nenhuma boa vontade com o Brasil em janeiro, na hora de liberar as vacinas da AstraZeneca, que são produzidas lá, né? E por outro lado, a China muito menos, sendo agredida periodicamente pelo filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, e pelo próprio chanceler. Como é que nós vamos querer ter boas relações com esses países se, nós roemos a corda na hora de defender interesses que seriam compartilhados, e dois, se por razões fúteis, né, para agradar um presidente dos Estados Unidos que perdeu a eleição, a gente fica agredindo o nosso maior parceiro comercial. Então, tanto com a China como com a Índia, nós acabamos nos prejudicando o nosso povo no fornecimento de vacinas por razões mesquinhas, ideológicas, né, uma política de facção do nosso presidente Bolsonaro, né, que não entendeu justamente isso que o Lula disse bem, que você não precisa gostar de quem é o presidente, você tem que pensar no interesse nacional. Muito bem, André. Bom, já você fala um pouco de Guarani, falando no Paraguai? Eu arranho muito pouco, eu conheço algumas palavras, algumas expressões, mas é uma língua difícil que requer um certo estudo. Exato, André. Bom, eu podia ter te cumprimentado no início com o Baie Chapá, que é o Como Vai, né? Então, esse eu conheço. Esse você conhece, né? E também para a gente se despedir, te falar que a sua entrevista foi Iporã Etereí. Agugé. Tá, ok, Agugé. E a gente resgata, Iporã Etereí é uma entrevista boa, gostei, né? Bonito, né? Só para traduzir aqui para o pessoal. Exato, e Agugé é obrigado. Obrigado, tá certo, André. Muito obrigado, e realmente a gente volta a se falar em outras oportunidades, falando aí do contexto aqui da América Latina, tá bem? Tá bem, eu que agradeço, Marilu, e de novo uma saudação aí aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Ok, um abraço, até mais. Até mais. A gente falou aqui com o André Kaiser, o professor doutor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.